E aí, como é que tá? Grande, Yuri. Como está as coisas? Tudo certinho contigo? Tudo certo. Vamos lá então, né? Tá dando eco pra ti também, não? Retorno. Não? Tá. Então tá tudo certo. Deixa eu adicionar o Juan aqui. Como são as coisas aí? Tudo certinho, né? O dia bem tenso aí em Porto Alegre, né? Na capital Bastante do coisa, Gaúcho. né? Hã? Bastante coisa hoje, né? Acompanhou? Acompanhei. A grande Juan na E aí, live aí, Enzo, beleza? fazendo propaganda também da Viés Claro, aí. sempre. Essa camiseta é muito Melhor. linda, cara. Pelo amor de Tá Deus. massa, né? Essa camiseta ficou bem legal. Cara, E boa aí, noite, Yuri, tudo pessoal aí bem? cantando na live. Boa noite, Juan. Boa noite, Yuri. Valeu por topar em vir falar comigo aqui sobre homeschooling, que é uma coisa que ainda é pouco discutida na sociedade, né? As pessoas não gostam de conversar sobre isso, infelizmente. Pensam que é fora da realidade. Mas nos últimos dias a gente teve um caso aí lá em Sorocaba que meio que agitou tudo, que foi o caso da Elisa, onde ela estudava via homeschooling e quando foi entrar para a faculdade, infelizmente a faculdade disse não, tu não pode, e a justiça, infelizmente, ainda falha nesses termos, é bem triste isso. No século XXI a gente impedir essa liberdade. Então, essa nossa conversa vai ser um papo bem dinâmico, assim, até de conversado com o pessoal aí, pra gente não fazer algo mais padrão. Então vai ser realmente um bate-papo. E queria ouvir de vocês o que vocês acham do homeschooling em, em, em termos, assim. Pode começar, Rô. Por favor, Yuri, nosso coordenador estadual. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Juan. Boa noite, Enzo. Boa noite a todos. Bom, eu queria só destacar que a maneira quando eu comecei a abordar o homeschooling foi através do Juan. Então, muito que eu vou falar aqui vai ser um pouco de plágio, porque ele me ensinou bastante sobre o meu conhecimento de hoje. E tu destacou muito bem, né, Enzo, o que aconteceu agora recentemente com a Elisa. Eu fiz até uma pesquisa, até estava dando uma olhada melhor para ver o que aconteceu realmente, né? Eu descobri que ela tem 17 anos e ela adotou o sistema desde o primeiro ano dela, ensino médio. E, sim, né, ela conseguiu passar na USP, um feito, assim, que é uma grande faculdade, através desse ensino. E também isso mostra, né, que o ensino é de qualidade, né? As pessoas têm, a gente tem uma grande porcentagem dentro do Brasil que é contra isso, né? Eu até anotei aqui uns dados sobre a NET que eles levantaram logo depois que aconteceu isso, que tem mais de 7 mil famílias que adotam o sistema hoje aqui no Brasil, né? E já faz um tempo já que está em trâmite, né? O STF em 2018 considerou isso uma institucional e existe uma PL também que ainda ela continua em andamento para conseguir essa regularização. Na minha opinião, acho que isso é super importante, até porque, né, a gente vê a partir da Elisa, como outros casos também, que isso se torna uma possibilidade de ensino que é importante, entendeu? O governo não pode ter esse controle total das pessoas. E eu acredito que isso ajude, e o caso da Elisa só vai meio que impulsionar também outras famílias, também outras pessoas a adotarem isso também. Legal. Eu concordo com o Yuri. Boa noite a todo mundo. Em primeiro lugar, parabéns para o JL aí por estar trazendo esse tema a debate. Acho que é um tema que tem tudo a ver com liberdade. O homeschooling é, sim, uma modalidade de ensino legítima. Ela não existe para substituir o método tradicional de ensino, que muitas pessoas acreditam, e muitos corporativistas que depõem contra o homeschooling gostam muito de falar não, que o homeschooling vai acabar, que vocês querem acabar com a escola tradicional. O homeschooling não vai acabar com a escola tradicional, até porque a gente vive no Brasil, um país em dimensões continentais, com realidades sociais totalmente diferentes de norte a sul, e não são todas as famílias que têm condições também de adotar um ensino domiciliar regular e que possa oferecer de fato um ensino como imagino que seja o caso da menina da USP, passou em quinto lugar na faculdade de engenharia, e essa decisão ela é fruto totalmente de uma insegurança jurídica que a gente tem hoje no país. O STF deu uma decisão há alguns anos atrás a respeito desse tema. Ele não disse que o homeschooling é inconstitucional. Tá? Acho que isso é muito importante de destacar. O homeschooling perante o STF não é inconstitucional, mas o STF diz que o legislador precisa fazer a sua atividade ordinária, que é legislar a respeito do tema. Né? Existe uma discussão se essa legislação teria que ser uma legislação
em nível federal, se poderia ser uma legislação em nível estadual e até municipal. Existem câmaras de vereadores que já aprovaram projetos reconhecendo e legitimando o homeschooling como uma modalidade de ensino, da mesma forma como o Estado do Rio Grande do Sul tem hoje o PL 170 de 2019, proposto pelo Fábio Osterman na Assembleia Legislativa, que está tramitando, está na ordem do dia, pode ser votado aí na Assembleia em algum momento, foi aprovado na CCJ. Isso é um caso interessante. Se me der a liberdade de contar um pouquinho, quando a gente propôs, quando o Fábio propôs, eu era chefe de gabinete dele naquela época, quando o Fábio propôs o PL 170, a gente tinha a convicção e a certeza de que seria uma grande batalha fazer com que ele passasse na CCJ. Né? E, para nossa infelicidade, a relatoria caiu com ninguém menos que a Juliana Brizola. E é evidente que a Juliana Brizola fez um parecer pela inconstitucionalidade do projeto. Internamente, a gente trabalhou e fez um contra-parecer, algo extraoficial, evidente, não existe isso dentro do processo legislativo, mas a gente fez um contra-parecer mostrando que não, que o homeschooling, que o PL 170, na verdade, ele estava alinhado à decisão do STF, o legislador estava legislando para reconhecer uma modalidade de ensino legítima, para trazer segurança jurídica para as famílias e também para o Estado, né? Afinal de contas, se não existem mecanismos de fiscalização, como o Estado vai realmente confirmar se aquela criança, se aquele jovem teve um ensino regular, se ele aprendeu alguma coisa? Então, o PL 170 e todos os outros projetos de lei que existem Brasil afora, são projetos de lei que visam trazer essa segurança jurídica, essa institucionalização, esse olhar legal para o homeschooling, para que as famílias tenham segurança jurídica e para que o Estado também tenha ferramentas de fiscalização. Nós derrotamos o parecer da Juliana Brizola na CCJ e esse projeto foi depois para a Comissão de Educação. Eu perdi no meio do caminho a tramitação dele, mas se ele está na ordem do dia, é sinal de que está tudo certo, que ele pode ser votado a qualquer momento. Então, assim, acho que o primeiro ponto sobre o homeschooling é a inconstitucionalidade. Ele não é inconstitucional. Não é inconstitucional legislar sobre o homeschooling. O governo Bolsonaro, inclusive, tinha sinalizado que traria um projeto para reconhecer o homeschooling. A ministra Damares, inclusive, falou sobre decretos, sobre projetos de lei que reconhecem o homeschooling. Existem outros tramitando na Câmara Federal. Infelizmente, eles acabam se perdendo dentro do processo legislativo lá. São 512 deputados, é muito difícil encaminhar alguns projetos relevantes na Câmara. A gente tem N coisas que precisariam ser feitas e que não são feitas, porque é tudo muito moroso, mas o homeschooling ele precisa de reconhecimento legal, jurídico, para que esse tipo de situação que aconteceu na USP não possa mais prosperar. E a quem está nos assistindo, eu questiono. O que essa menina que passou na Universidade Federal, que comprovou o seu conhecimento, a sua técnica, conhecimento sobre as funções básicas sobre matemática, química, física, como que ela vai ser obrigada a fazer um ensino regular? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que ela, aos 17 anos, vai ter que voltar para o primeiro ano do ensino médio para chegar no final e ter um diploma carimbado por uma escola e reconhecido pelo Estado como, não, agora sim, agora ela está comprovando. Ela passou em 5º lugar na Universidade de São Paulo, uma das mais concorridas do Brasil, mas ela não tem o carimbo do Estado. Agora a gente tem que dar um diploma com carimbo para ela comprovar. E outro questionamento que muitas pessoas fazem sobre homeschooling é como que a gente vai auferir, como que as pessoas vão comprovar que tem conhecimento. E, gente, o ordenamento jurídico brasileiro tem diversos mecanismos, diversas provas que são feitas, inclusive o Enem, até há pouco tempo atrás, era uma dessas provas. A pessoa podia fazer o Enem, se tivesse uma média, se tivesse um valor mínimo de média, receberia o diploma de ensino médio. Então, assim, existem formas e existem mecanismos já estabelecidos, não precisam ser criados, de comprovar a tecnicidade, comprovar o conhecimento e atestar que aquela pessoa teve, sim, um ensino regular que trouxe para ela os conhecimentos necessários para a vida adulta e para a vida acadêmica, que porventura ela venha querer ter. São 7 mil famílias no Brasil e só no Rio Grande do Sul a gente está quase batendo 1.000 famílias. Então, assim, tem muita gente que adota o homeschooling por N razões, por N motivos, a gente pode falar isso na live aqui, mas o homeschooling é uma modalidade de ensino legítima e que diversos países de primeiro mundo, como Dinamarca e Estados Unidos, já aplicam. Eu acho que foi bem importante essa introdução de vocês. Vocês deixaram bem rico essa introdução. E se a gente vai analisar tudo isso, até que o Rô tinha colocado
dessa questão de como é que a gente vai diferenciar, por exemplo. Mas se vai analisar, hoje em dia, as crianças estão vivendo homeschooling. Que é a escola dentro de... A maioria das crianças, quem sabe, também não tem nem o acesso à aula regular. Então, isso dificulta e é um homeschooling. Um homeschooling totalmente precário, né, Enzo? Porque eu pego a realidade aqui do município de Porto Alegre, por exemplo, que sequer tem uma ferramenta de ensino online efetiva que leve aos alunos o conhecimento necessário. Então, assim, o que a gente está tendo hoje nesse ensino híbrido, nesse ensino online, nesse ensino remoto, não é o homeschooling. Porque quem pratica o homeschooling tem material de apoio, tem material que orienta a aplicação do conhecimento. Então, assim, muita gente tem dito, mas vocês que defendem o homeschooling estão defendendo a abertura das escolas. Pessoal, vamos parar de hipocrisia, vamos parar de galhorfar e ficar fazendo esse tipo de joguete de narrativa, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O homeschooling não substitui o ensino regular não substitui o homeschooling, são duas ações, são duas modalidades legítimas de ensino e que ambas merecem ser reconhecidas e é uma opção da família escolher para onde ela vai direcionar. Não, é bem isso. Tipo, a família tem que tomar o primeiro posicionamento, isso é bem importante. E a família da Elisa tomou esse posicionamento, ela estudou e ela comprovou na hora do vestibular que ela tinha toda a capacidade de receber o diploma e de ser reconhecida para poder entrar na faculdade, até porque ela foi a 5ª colocada no curso dela. Então a gente já vê que não foi uma colocação assim diferente. Ficou à frente de muitos que tiveram um ensino, quem sabe, presencial e dentro de uma escola muito, muito focado em cima daquilo. Então, eu acho que a gente tem que começar a pautar isso, que nem o Juan falou, que tem a PL 170 do Fábio dentro da Assembleia, e isso é bem importante, é um avanço para o nosso Estado em si, e a gente colocar isso em pauta. Até queria ter chamado o Fábio para conversar com a gente, mas a gente sabe que na correria a gente decidiu a live de última hora. Ele tá num movimento aí com uma volta às aulas. Mas Coisa. isso que o Juan falou foi bem importante. Vocês defendem a abertura das escolas se vocês querem homeschooling. Mas, tipo, é totalmente diferente. O pai tem que ter a noção de que vai lá, mas ele pode escolher. E a gente afirma, eu tô dizendo aqui em nome da UJL, que o pai tem que ter a escolha. Se ele quer mandar o filho para a escola, ele vai mandar. Então as escolas precisam estar abertas, precisam funcionar, precisam voltar. Assim como o caso da Elisa, isso não foi muito discutido ainda, e a gente ainda tem uma questão jurídica duvidosa sobre isso, então a criança não é que vai estudar em casa e vai conseguir, até porque no caso dela ela não conseguiu, mas a gente tem que começar a discutir isso dentro da sociedade. Bom que o Fábio levantou isso dentro da Assembleia, e tem vários vereadores que eu vejo que batem nessa tecla dentro das câmaras de vereadores, e aí é o primeiro passo, no meu ponto de vista, né? Não, eu acho que tu tá certo, totalmente certo também. Só para destacar o que o Rô comentou da Elisa também. A Elisa, ela tá procurando fazer o ensejo, né? Que é o exame que oferece a oportunidade de conseguir o certificado também agora, né? Só que tem um ponto que a gente tem que destacar, que ela é de menor. E isso também ela não pode fazer, ela tem que esperar agora atingir a maioridade para poder fazer isso também. Outra falha que a gente pode também, daqui a pouco, adentrar também no sistema, o Juan destacou bem, assim, também a importância que eles estão fazendo aqui no Rio Grande do Sul, também no âmbito nacional, de tentar regularizar. Não tem como não falar sobre isso, ainda mais nos tempos de hoje, né? Ainda mais, a gente pode citar a relação que os estudantes não têm nada a ver uma coisa com a outra, como vocês destacaram legal, mas que a gente já está passando isso hoje em dia, o ensino em casa, né? Então, as coisas não se interligam, mas dá para, daqui a pouco, meio que tentar refletir para que as pessoas que não têm conhecimento comecem a, sabe, seguir uma linha para pesquisar sobre o assunto. Então, eu concordo plenamente com vocês. E a Elisa é um caso, assim, que também eu estava dando uma olhada, que ela recebeu até ofertas de emprego, né, pelo total desempenho que ela teve na USP, e também não está sendo destacado só a questão do currículo, né, a questão do certificado dela, mas de tudo que ela pode proporcionar hoje também no âmbito de trabalho profissional dela. É uma pessoa totalmente qualificada, ela tem 17 anos e dá para ver que não só o caso dela que ganhou repercussão, mas outros casos também de homeschooling que podem ser também pela função dela, né? Como eu falei, acho que serve como motivação para outras pessoas também atingirem esses picos também como ela teve. E uma coisa que é muito importante também falar é sobre segurança jurídica, né?
E quando a gente está falando a gente está falando de segurança jurídica no país da insegurança jurídica, né? E a gente pode ver a insegurança jurídica pela bagunça que foi causada aí no final de semana com o decreto do governador, decisão judicial. Então, assim, isso não é uma exclusividade do homeschooling. A gente vive no Brasil uma insegurança jurídica permanente em diversos setores, em diversas áreas. Isso, inclusive, está dentro do nosso cálculo do custo Brasil, né? E a gente, no trabalho na Assembleia, a gente conheceu muitas famílias que fazem homeschooling, inclusive as crianças foram lá na Assembleia com cartazes, com plaquinhas, mostraram a cara, botaram a cara, pediram para ela fosse aprovada, o projeto fosse aprovado na CCJ, e a gente recebe relatos diversos de pais que praticam, de famílias que praticam o homeschooling e que são perseguidas pelo Ministério Público. O Ministério Público entra com ações, inclusive de retirada de guarda, ações severas que causam um conflito familiar, que causam um problema até psicológico para as crianças, e cria toda uma insegurança familiar, justamente por não haver um reconhecimento por parte do poder público da existência dessa modalidade de ensino. Muitas pessoas que estão nos assistindo aqui talvez se identifiquem com o libertarianismo, se entendam como libertários e estejam pensando, por que o Estado tem que reconhecer a existência do homeschooling? Bom, gente, a gente não vai acabar com o Estado amanhã. Né? O Estado não vai acabar semana que vem, não vai acabar daqui a 2 anos. Então, hoje a gente vive num Estado democrático de direito e que o homeschooling precisa de legitimidade, de reconhecimento. E como isso vai vir? Vai vir pela mão do legislador. O STF já disse que vai vir pela mão do legislador. O judiciário não vai dizer, não, pessoal, tá tudo certo, façam homeschooling. Não, isso tem que partir do legislador. Até convoco todo mundo aí que é defensor da liberdade para que quando o PL 170 de 2019 for a pauta na Assembleia Legislativa, a gente faça pressão para que ele seja aprovado. Porque o corporativismo e o lobby daqueles que sequer compreendem a razão da existência do homeschooling e acham que a gente simplesmente advoga por uma posição porque a gente quer acabar com o ensino regular, façam pressão para que ele possa ser aprovado e para que a gente possa trazer segurança jurídica para essas famílias. Não, Roy, a gente volta naquela situação lá do início, né? Que a gente tu entrou e eu acho que o Yuri disse que a gente tinha tido uma grande movimentação hoje porque o Estado voltou com a bandeira vermelha, as aulas vão poder retornar. E o CEPERS foi lá e disse, não, a gente vai primeiro esperar a vacina. Então a gente vê que aqueles que defendem as aulas presenciais e não defendem homeschooling são aqueles que não querem voltar com as aulas presenciais agora, que querem esperar a vacina. Então a gente tem uma contradição deles próprios em toda a situação que eles causam. E eu acho que sim, é muito importante isso. Se alguém tiver alguma dúvida, vai mandando aí. O Juan tem bastante conhecimento jurídico também sobre essa parte, até porque ele estudou dentro da Assembleia dentro dessa situação, né, Juan, da PL 170. Eu acho que isso é bem importante a gente trazer gente que saiba discutir, assim como o Juan e o Yuri, que são pessoas dentro do movimento liberal que sabem mais perfeitamente debater isso. Até a Marcela Troppi, de Minas Gerais, estava assistindo a live, e ela também defende lá em Minas Gerais homeschooling. Então, são essas coisas que não é só aqui. São em todos os estados que a gente tem pessoas que defendem isso. Mas é aquela situação. Lá são 500 e poucos deputados na Câmara que não vão chegar de hoje para amanhã e vai mudar tudo. Mas se a gente tiver uma pressão em cima de todos os deputados de cada estado, a gente consegue ter um número grande de deputados que vão pressionar em cima disso. E tendo já o passo dentro da Assembleia ali, já é um grande avanço. E eu vou falar para vocês aqui na live, eu já pensei em estudar, lá no primeiro 8º ano, já pensava em estudar em casa e a gente começa naquela coisa de conversar com o pai diz, não, tem que ir para a escola, tem que seguir tudo certinho. Porque não é a realidade hoje da maioria isso. A gente sempre pensa aquela coisa, tem que ir para a escola, tem que seguir todas as regras. E hoje não é mais assim. As escolas estavam fechadas até hoje. A gente não sabe se amanhã ou se hoje de noite o governo vai dizer, não vai abrir amanhã. Porque a gente teve, toda noite, nessa semana, começou a mudar. A justiça dizia não vai abrir. O governo dizia, não, a gente quer flexibilizar. E é assim. Então, se a gente não tem as aulas presenciais, está tudo remoto, por que não pode regularizar o homeschooling também? A gente tem que dar esse passo, e eu acho que isso é bem importante, assim como vocês também disseram. E é isso. Eu acho que tem que começar nesse passo aí, dando esse primeiro passo. Quero agradecer ao pessoal que está aí, está acompanhando a live. A gente fala um pouco bastante, eu falo um pouco bastante, mas
É isso. Mas, Enzo, eu vou pegar um gancho no que tu falou agora. E, bom, em primeiro lugar, sindicatos, né? CEPERS, SIMPA, o Sindicato dos Trabalhadores na Educação de Porto Alegre. Essas pessoas, com devido respeito a quem pensa diferente de mim, elas não defendem a educação, elas não têm um olhar para o aluno, elas defendem a corporação, elas defendem uma categoria profissional. Elas não estão preocupadas em defender a educação, elas não estão preocupadas com o índice de qualidade de ensino. Existem ótimos professores na rede pública estadual, existem ótimos professores na rede pública municipal. Eu sou oriundo, estudei até a 7ª série na rede pública estadual. Não tenho nada para falar do meu colégio, do Colégio Estadual Venezuela, aqui no bairro Medianeira de Porto Alegre. Mas, assim, sindicatos não estão preocupados com educação, não estão preocupados com alunos, eles estão preocupados em defender a sua corporação. A prova disso é as insistentes manifestações do CEPERS por não voltar às aulas. Ponto 1. Segundo ponto, também voltando a falar do homeschooling, é uma dúvida que muita gente tem, um argumento que muito se usa. Gente, as crianças precisam ter socialização, elas precisam socializar com outras crianças para aprender, para ter modos, para ter educação. Existem diversos estudos que comprovam que, em primeiro lugar, o que traz para a criança um nível de socialização adequado para que ela venha a se desenvolver, a desenvolver o seu caráter, a desenvolver os seus mecanismos de inteligência, as suas aptidões, as suas inteligências, é a convivência com adultos. Né? Isso exclui a necessidade de as crianças terem contato com outras crianças? É evidente que isso não exclui. Mas esse argumento exclusivista de que não pode homeschooling porque vai privar as crianças de ter contato com outras crianças, é falácia. E as crianças que estão em homeschooling, elas não deixam de ter contato com outras crianças, elas não deixam de socializar com outras crianças. Existem, inclusive, famílias com irmãos que praticam homeschooling, existem famílias que criam verdadeiras salas de aula dentro das suas casas para ensinar e para passar os conhecimentos. Tem material especializado, tem professores especializados. Existe, inclusive, uma pedagoga que já formou diversos professores da rede pública estadual, municipal, Brasil afora. Ana Maria Rangel, se eu não me engano, ela é gaúcha, ela é daqui de Porto Alegre. Ela esteve na audiência pública sobre o homeschooling lá na Assembleia Legislativa e ela é uma defensora do homeschooling. Ela defende o homeschooling porque ela entende o homeschooling como uma modalidade alternativa de ensino. Existem preocupações legítimas quando a gente fala de homeschooling, principalmente no olhar daquelas pessoas que são contrários, que são questões com relação a privar as crianças, deixar elas presas em casa e, inclusive, ter perigo de abuso sexual, abuso da infância, esse tipo de problema. E é justamente por esse motivo também que reconhecer o homeschooling como uma modalidade legítima de ensino traz ao Estado ferramentas de fiscalizar, dá aos conselhos tutelares a possibilidade de visitar essas crianças, de acompanhar essas crianças que estão em homeschooling, como estão aprendendo. Tu consegue ter um cadastro dessas crianças, assim como tu tem na escola pública, para te poder fiscalizar e ir até elas, ter o controle, né? Então, isso que tu colocou é bem importante da fiscalização, Claro. que hoje não se tem, mas com uma regularização a gente consegue ter uma fiscalização e também consegue ter um suporte muito maior jurídico, porque vai ter um amparo, né, dentro da lei, e para a gente poder, depois que a criança terminar, fazer a prova e receber o diploma. Porque até vocês tinham colocado antes a Elisa, ela até perguntaram para ela, colocaram para ela no Instagram, por que tu não fez o EJA antes? E ela colocou, eu tenho 17 anos agora, eu não posso nem fazer agora o EJA. Então, imagina antes. Então, essas coisas que hoje a gente ainda falta dar aquele primeiro passo. Eu sinto isso, a gente tem que começar a dar um passo e ainda falta bastante para isso. Mas, batendo em cima e cobrando, eu acho que é bem importante. Que falta é conhecimento das pessoas, né? Que falta é conhecimento da população em geral para que elas possam também entender os pontos positivos que nós que estudamos isso, né? A gente tem essa noção de que pessoas que querem apenas só dar suas opiniões, como, por exemplo, o citou os sindicatos, eles veem apenas um lado, mas também não vê outros pontos das crianças e outros também que a gente pode daqui a pouco entrar também adentro, que falta conhecimento da população em geral em si, para que saiba e reconhecer também, porque existe uma parcela da sociedade que somos nós, que entendemos as qualidades e os pontos positivos que podem atrair a regularização
do homeschooling. Agora falta uma outra parcela que se também abra a entender, seja adepto a entender essa ideia, para que não fique apenas só mas eu acho que isso não pode. Mas não pode porque isso não é muito na minha convenção. Criança, com uma opinião só, né? Falta, eu acho que justificativa plausível para isso. Apenas opinião todos têm. Agora são poucas pessoas que vão estudar realmente para entender as qualidades possíveis dentro desse projeto, como outros também que podem vir pela frente. E a gente tem que ter a noção, e acredito que nós aqui, talvez a maioria das pessoas, não todas que estão nos assistindo agora, e que tenham um entendimento ou um viés mais liberal a favor da liberdade, de que não é porque uma coisa é proibida que as pessoas vão deixar de fazer. O homeschooling é só um exemplo. A gente tem N exemplos. A gente pode sair na rua agora e a gente vai ver diversas atitudes que, em tese, são proibidas, mas que as pessoas fazem. Porque as pessoas, elas acabam não se limitando, a cultura ela acaba não se limitando, a lei acaba muitas vezes não sendo efetiva com as mudanças culturais. Então, o homeschooling ele é uma modalidade legítima e merece ser reconhecido, sim. Precisa de uma legislação, não tenho a mínima dúvida disso, tá? Uma legislação séria, uma legislação correta, uma legislação que traga mecanismos de proteção aos pais, uma legislação que traga mecanismos de fiscalização para que o Estado possa acompanhar aquela criança que está em homeschooling, mas a gente não pode viver na insegurança jurídica e ter situações como essa da USP, em que uma pessoa passa no vestibular em 5º lugar e ela não pode ingressar na instituição porque ela não tem um diploma carimbado comprovando que ela frequentou o ensino regular, aquele ensino único e reconhecido pelo Estado. E repito, diversos lugares do mundo, países de primeiro mundo, têm o homeschooling, reconhecem o homeschooling como uma modalidade legítima de ensino. O homeschooling nos Estados Unidos acabou com o ensino regular? Não acabou. Os Estados Unidos têm diversas escolas públicas e privadas de ensino regular, da high school, do ensino fundamental ao médio. Então, assim, não tem essa coisa de querem acabar com a escola, querem acabar com os professores. Mais uma vez eu repito, essas pessoas não estão interessadas em debater educação, elas estão interessadas em debater a sua corporação. Estão interessadas em debater o seu reajuste salarial, que é uma coisa que o sindicato está batendo em cima. Estão preocupadas em debater o seu auxílio transporte, né? O difícil acesso que muitos continuam recebendo. Eu acho que assim, o professor não está indo até ele está dentro de casa, então ele não tem a necessidade de receber o difícil acesso, assim como muitos trabalhadores, muitos servidores da prefeitura e do estado que estavam em casa recebendo difícil acesso. Eu acho que isso é uma coisa errada. Também na sociedade que a gente vive hoje, muitas coisas não são erradas, né? No ponto de vista do Estado, mas fazer o quê? É o que a gente vive. E quando a gente fala nessa questão deles não regularizarem a educação de homeschooling, a gente vê que o Estado ele não é liberal. Ele não busca a liberdade do indivíduo. Ele não deixa o indivíduo ser livre para tomar suas decisões. Então a gente começa também a entrar nessa questão da liberdade, que eu acho que é bem importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para o Juan ou para o Yuri, podem mandar aí, que eles vão responder. A gente está entrando na reta final aí, mas eles ainda vão responder. Eu tenho uma consideração para fazer, Enzo e Yuri, é sobre educação no Brasil em geral, né? Acho que a gente, assim, caminha a passos muito lentos para a gente realmente dar uma guinada na educação no Brasil, assim. A gente é um país que investe muito no ensino superior e investe infinitamente menos no ensino de base. A gente é um país que tem diretrizes básicas de educação totalmente travadas. Eu sou totalmente contrário a isso. Sou contra que o Estado imponha um currículo escolar fixo e que as próprias escolas públicas ou não, ou privadas, possam criar também as suas matérias, trazer aquilo que é de interesse do aluno. A reforma feita pelo governo Temer foi uma reforma trazida nesse sentido de desflexibilizar um pouco as matérias das escolas, trazer a questão do ensino técnico, só que assim, isso está muito distante do que a gente precisa. Eu sou extremamente radical com relação a essa pauta e eu acho, sinceramente, que o Ministério da Educação talvez seja um dos ministérios que a gente tem menos necessidade. Mas como assim tu vai acabar com o Ministério da Educação? Aí eu questiono o amigo esquerdista muitas vezes que diz assim, bom, se tu quer o governo metendo a mão na educação, então tu aceita que o Weintraub seja o ministro da Educação.
assim como os bolsonaristas têm que aceitar o Haddad como ministro da Educação. Será realmente que a educação tem que ser um programa de governo, um programa que tenha bandeira partidária e ideológica, ou tem que ser uma política de Estado de incentivo ao conhecimento, às famílias, ao desenvolvimento do ser humano? A educação é algo que liberta e empodera as pessoas. Então, de quem é o interesse de manter a educação tão restrita, tão fechada e com pouca liberdade para as escolas, para os alunos, para os pais, enfim, para toda a comunidade escolar? E para finalizar, eu acho que o professor tem que ser muito bem remunerado. Eu acho que o professor tem que receber bem, sim. Eu acho que o professor tem que receber em dia, porque cumpre uma função muito importante. Eu lamento que o funcionalismo público estadual tenha ficado quase 5 anos sem receber seus salários em dia. Professores, policiais militares, diversos servidores ficaram sem receber seus salários em dia. A justificativa a gente pode discutir sobre em outro momento, e a gente sabe muito bem qual é, que é a irresponsabilidade fiscal dos governos anteriores. Agora, a gente não pode fazer com que a educação seja uma pauta corporativista e uma pauta que não olhe para o aluno, não olhe para a educação, não olhe para a qualidade de ensino. Fechar os olhos para isso e botar a educação numa sala onde só tem interesses de professores, de funcionários, de trabalhadores da educação, não é olhar para o aluno, olhar para a qualidade de ensino. Se a gente pegar falas de sindicalistas, falas de sindicatos, eu desafio alguém a me mostrar quantas vezes a palavra aluno, qualidade, ensino é falada por eles. Eles não falam sobre isso. Eles falam sobre reajuste, eles falam sobre salário, eles falam sobre gratificações, como tu bem colocou, gratificações por exercício local de difícil acesso, aqui em Porto Alegre sendo paga, sendo que os professores não estão indo para a escola. Concluí. Eu falo também, só para pegar o gosto que o Rô comentou também, ele citou, né, ele acabou de falar uma pergunta meio provocativa, né, para a esquerdista, perguntando se consegue linkar as palavras que ele colocou, e me veio bastante, sim, a reflexão da palavra interesse, né, porque existe muito interesse das pessoas, dos professores, dos sindicatos, e não pensam nas crianças, porque se fosse realmente pensando nas crianças, nos adolescentes, o homeschooling seria algo já aceito, já seria algo adepto, bem visto pelas pessoas. Porque a partir do momento que a gente está numa live falando sobre interesses de sindicatos, de professores, é algo absurdo que não deveria estar falando. A gente deveria estar falando sobre melhorias para os jovens. A gente está falando sobre homeschooling, que é difícil ser aceito por essas pessoas, porque eles só estão pensando neles. São pessoas que só pensam nos próprios interesses e acabam dificultando a educação para os jovens, ainda mais das pessoas que precisam disso. O Juan falou ali uma frase, e eu estou estudando bastante isso também, a questão do conhecimento. Conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento as crianças tiverem, um ensino melhor também, gente, não tem como parar eles. Entende? Só que aí, esses interesses que entram nas pessoas, dos professores, do governo, etc., tudo, acabam entrando em conflito e realmente as crianças não vão ter conhecimento, porque daí tem professor em casa, daí vai ter realmente, as crianças não vão ter esse desenvolvimento interessante, não podem adotar um sistema que é para eles, que é o homeschooling, porque não deixam eles terem esse conhecimento próprio, porque se a escola, se os interesses do governo não são a favor deles, eles não podem buscar por si próprios, daí eles vão ficar o quê? A Bangu. Né? A gente espera que ao longo dos próximos anos, né, nas próximas gestões de governo, isso acabe mudando, isso altere. É por isso que a gente está aqui, por isso que nós estudamos para isso, por isso que nós estamos em busca da liberdade, que infelizmente, por problemas de interesse das pessoas, né, também do governo, etc., acaba dificultando bastante. Eu só quero concluir antes acho que da fala final, Enzo, é que assim, se um bom salário fosse significasse um ensino de qualidade, Porto Alegre tinha que estar nas primeiras posições dos índices de educação do Brasil. A gente está na penúltima, porque os professores do município de Porto Alegre são os mais bem remunerados do Brasil. Não, eu acho que é bem isso. E voltando naquela questão do investimento dentro da educação, até na live que a gente fez, que a UJL fez com o Fábio Osterman, falando sobre as escolas fechadas, que está lá no YouTube, vocês podem procurar também. Ele falou, não falta investimento. A gente tem muito recurso dentro da educação. Falta uma gestão adequada que direcione aonde realmente precisa. E a gente vê países como Estados Unidos, Dinamarca, me ajudem aí, outros países que têm homeschooling. Nova Zelândia.
Nova Zelândia e Austrália, são países onde Canadá. o índice de desenvolvimento de educação é muito melhor que o do Brasil. Então a gente vê que não é o problema das crianças irem para a escola, é o resultado que elas apresentam dentro da escola, dentro disso. Então, quero agradecer mais uma vez a presença dos dois, do Yuri e do Juan aí. Foi uma baita live, a gente conseguiu colocar, aqui a Ana colocou, Finlândia também tem. Finlândia também. A gente conseguiu colocar bastante coisa aí pro pessoal. E em primeira mão, vamos trazer a Elisa aqui no Insta da UJL para debater isso Legal. também. Olha É aí. bem importante. Show de bola. A confirmação da data com ela, mas logo, logo ela vai vir aqui para a gente debater isso. Mas agradeço a participação de vocês. Essa live tem o patrocínio de Livres, Viés, a sua tendência é o nosso Viés. Procurem lá, @livres e @viés. O Viés, a Viés é a loja do Juan. Eles enviam para todo o Brasil. Então, agradecer mais uma vez. A JL está à disposição de vocês. Sigam o JL, compartilhem. É isso aí. A gente vai fazer história. E agradecer mais uma vez. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Enzo. Obrigado. Parabéns pela iniciativa aí. Que bom que tu aceitou a minha provocação de fazer essa live. E tô ansioso aí para ver a Elisa conversando com vocês também. Continuem nesse trabalho, continuem fazendo isso. Eu acho que o nosso município, o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país precisa de pessoas, de jovens que defendam a liberdade, que entendam os valores da liberdade e que, acima de tudo, saibam explicar e divulgar as nossas ideias, explicar para as pessoas qual a relação entre Estado e indivíduo. Porque a partir do momento que elas entenderem isso, meu amigo, não tem como voltar atrás. Também quero agradecer, então, obrigado, Rui, obrigado, Enzo aí, né, já falou do Livres aí, então a gente coloca à disposição também em busca da liberdade do indivíduo junto com a JL, né, estamos todos juntos nessa luta pela essa caminhada, é uma longa estrada, mas tenho certeza que com atitudes como essa, de fazer lives, de buscar conhecimento e também mostrar para as pessoas que a gente está também aqui, a gente está buscando isso, é super importante, então parabéns pela iniciativa de vocês, nós, daqui eu do Livres do Rio Grande do Sul também agradeço pelo convite e estamos à disposição se precisar. Então é isso. Valeu mais uma vez. Obrigado por quem acompanhou aí a live. E até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Parabéns aí. Abraço.